Vamos iniciar mais uma videoaula. Teste Qi quadrado. Hoje nós vamos ver o teste de independência. Na aula anterior nós vimos o teste de aderência, que tem o objetivo de testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados observados, ok? E o teste de independência. Bom, vamos a ele. O teste de independência, as variáveis são mensuradas qualitativa nominal, mas podem ser qualitativa ordinal e mesmo quantitativa. Então, como exemplo, nós poderemos ter a hipótese ou fazer a pergunta: será que a preferência por tipos de frutas depende do sexo da criança? A tabela mostra as duas variáveis qualitativas nominais. Nós desejamos verificar a independência ou dependência de duas variáveis qualitativas nominais. Então vamos lá, uma situação mais prática. No entanto, nós vamos utilizar um exemplo não para a variável qualitativa nominal, mas sim para a variável qualitativa ordinal. Como você vai ver, é possível também um bom uso do teste de independência para esta situação, cuja hipótese, nossa hipótese de pesquisa, é que o nível mais alto de escolaridade alcançado por um indivíduo é dependente da riqueza dos pais, certo? Então, abaixo aqui nós estamos vendo as nossas hipóteses H0 e H1, não é? E a hipótese H0 sempre vai ser dessa forma que está aí. A e B são variáveis independentes. Caso nós possamos rejeitar H0, nós teríamos o resultado para H1, que as variáveis A e B não são independentes. Ok? Muito bem, então, como é que nós podemos realizar o nosso teste de independência? Vamos lá. Então, nós temos aqui um conjunto de dados. Você pode observar que nós temos as duas variáveis, né? A variável classe socioeconômica ou riqueza do pai, não é? E a escolaridade do filho. Está aqui dividida em 3 categorias, mas poderia ser diferente, poderia ser mais, tá certo? Nós temos 406 indivíduos e nós verificamos que desses 406, 32 são de famílias cujo pai apresenta um nível socioeconômico mais alto e esses 32 indivíduos terminaram a universidade. Nós temos desses 406, 26 indivíduos que terminaram o ensino médio, né, foram até o ensino médio, não alcançaram a universidade, e que vêm de famílias classificadas como sendo da classe socioeconômica mais alta, e por fim nós temos 19 que fizeram, né, até o ensino fundamental e que vêm dessa classe socioeconômica mais alta. E assim por diante nós temos todos os outros dados. Certo? Muito bom. Bom, nós vamos manter a mesma análise que nós fizemos anteriormente, que é a comparação das frequências observadas, que são essas que estão na tabela, né, em relação às frequências esperadas. As frequências esperadas nós vamos precisar calcular. Nós não, o software vai calcular para a gente, não é isso? E como é que é a maneira de calcular a frequência esperada para cada uma dessas caselas que nós temos aí? Então nós temos que, para obter o valor da frequência esperada, nós vamos ter para cada uma das caselas o total da linha 1, por exemplo, né, vezes o total da coluna 1 também, né? Esse resultado vai ser dividido pelo total geral, que vai apresentar o valor da frequência esperada 1, por exemplo. Então nós temos aqui, foi feito o cálculo, então para 1, né, nós temos 77 vezes 86 dividido por 406, nós vamos ter o valor de 16,31, que é justamente o valor entre parênteses. Esse é o valor da frequência esperada. E assim nós vamos fazer o cálculo para todas as demais, né? 77 vezes 115 dividido pelo total, 406, nós teríamos 13,83 e assim sucessivamente até ter todos os valores esperados aqui. Muito bom. Bom, de posse desses dados, nós vamos precisar calcular a estatística nossa do teste,
que é dada pela fórmula, ok? Nós temos o que? Os valores observados menos os valores esperados, elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Então nós vamos fazer a somatória de todas essas diferenças. Esse resultado nós vamos buscar na distribuição Q². Por exemplo, né? Esse ponto vai nos fornecer uma área, essa área vai nos fornecer o valor de P, que vai ser comparado com o alfa de 5 ou 1%, como nós estamos fazendo já há um bom tempo. Ok, então, no exemplo que nós temos com os dados, nós teríamos agora o H0, classe socioeconômica, né? Classe social do pai e escolaridade dos filhos, são variáveis independentes. E em H1, classe socioeconômica do pai e escolaridade dos filhos, né? Faltando um S aí, não são variáveis independentes. Ok? Muito bem. Calculamos o Q². Esse Q² para aquele conjunto de dados foi 61, apresenta o valor de 61,05. E o P associado a esse Q² observado é bem menor que 5%, né? E também é 1%. Portanto, podemos rejeitar H0 e, ao rejeitar H0, nós poderíamos dizer que a escolaridade do filho depende da classe socioeconômica do pai. Certo? Muito bem. É isso que nós temos com o teste de independência. Observe que, naquele caso, nós temos uma situação em que a tabela apresenta uma característica específica, mas essa tabela ela pode apresentar 4, 5, 6 linhas e 2 colunas ou 3 colunas, e assim nós temos uma gama bastante grande de possibilidades de que cada variável apresente um conjunto de classificações diferentes, né? Ou ainda, né, o caso clássico de uma tabela 2×2, em que essa coluna que apresenta sim e não, são sim e não para fumantes, né, e a presença de câncer ou não câncer, ou seja, verificar se existe, né, uma associação entre fumantes e casos de câncer, tá certo? Então nós temos um conjunto bastante grande de tabelas com duas variáveis qualitativas nominais em que nós podemos avaliar a existência de independência ou não entre essas variáveis. Tá? Chamar a atenção que em tabelas maiores do que 2×2, recomenda-se que cada uma das frequências esperadas, não é observada, são as frequências esperadas, não apresente valor inferior a 5. Então, uma maneira de ter êxito, né, nessa questão é apresentar, né, trabalhar, na verdade, com amostras grandes, ok? Acho que nós demos conta aí do teste de independência. Até a próxima, um abraço.